Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Não importa o horário que você me ouve, o importante é que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. A você, seu trabalho, sua família, os seus familiares, a sua parentela. Onde quer que você esteja, o Senhor proteja a tua casa, os teus bens, a tua empresa. Você que me ouve de perto, de longe, irmã, não tenho nada disso, mas tem tudo. Tem Deus no teu coração. Se você está aí ouvindo a palavra do Senhor, porque você tem Deus no seu coração. Então, você não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de todas, né? E você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus para morar no céu. Aceita Jesus para morar no céu, porque Jesus está voltando, né? Nós vimos, louvado seja Deus, tudo nos mostra que Cristo já vai voltar. Os acontecimentos dos últimos tempos, cientistas, né? Tudo está indicando. Só não vai para o céu quem não quer. A palavra do Senhor diz, meu irmão, minha irmã, que o Senhor não lança fora nenhum daqueles que vai a Ele. Então venha a Cristo, você que ainda não veio. E você que já veio, permaneça nele. Amém? Nós estamos hoje no terceiro dia da poderosa campanha em favor das crianças. Jesus abençoa as crianças ou as criancinhas, amém? Nós estamos fazendo esta campanha em favor das nossas crianças. Estamos no mês que aqui no Brasil é denominado mês das crianças, mas para minhas crianças ela tem direito todos os dias, amém? Não é só uma vez por ano, não? É verdade? Nós, como adultos, temos direito de proteger, cuidar e zelar das crianças, independente de ser nossa ou não. Porque das tais é o reino de Deus. Amém? Das tais é o reino de Deus. Então, a palavra do Senhor diz, como nós lemos outra noite, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando crescer não se desviará dele. Então, você que está com a criança enferma, no leito de enfermidade, creia. Creia que Jesus pode curar. Você faz um voto com o Senhor: Senhor, se tu tirar minha filha daqui, eu vou contar, ou meu filho, eu vou contar a bênção no canal. Amém? Eu vou testificar, né, que eu estava no leito de enfermidade. Você sabe por quê? Porque não é só a minha oração não, viu? Não é só a minha oração que você recebe, não. São 153 pessoas que me assistem no meio desse canal, que está, se ela não está orando, ela está rogando no seu coração pelo seu filho. É uma corrente de oração por todos, amém? Não é só a oração da irmã Ceissa, não é de jeito nenhum, é oração de todos, dos inscritos e dos não inscritos, mas que me assiste por meio do canal. Você que tem um filho problemático, né? Sei que sua criança é uma criança hiperativa, é uma criança autista, Jesus pode curar. Jesus cura todo tipo de problema. O que é que Jesus não pode curar? Me responda. Ele só não cura uma ferida se ela não se entregar a Ele. Mas as enfermidades naturais, espiritual, tudo Ele cura. Agora depende da entrega, né? Hoje nós vamos meditar no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo louvado seja Deus. Vamos ler do 1 até o 7. Amém? Nós não teremos tempo para meditar nele todinho, mas vamos ler do 1 até o 7. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eu me perdoe, você que está aqui pela primeira vez, eu sou irmã Ceissa Retróis, eu falo com você de Manaus, Amazonas, dessa cidade linda, maravilhosa, né? Não que a sua não seja, você tem que elogiar a sua cidade, eu elogio a minha, se é ruim, eu também digo que é ruim. Eu falo mesmo, né? Os bons e os pontos bons e os pontos ruins, eu falo, amém? Então você me ouve por meio da plataforma do YouTube, no canal Ceissa Retróis. Estamos orando todos os dias aqui, lendo a Bíblia juntos, aprendendo com Jesus, segundo a escritura do Senhor Jesus, né? Que Ele usou homens inspirados para escrever esta palavra, homens de Deus. E a Bíblia ainda diz: ai daquele que acrescentar ou tirar um tio desta palavra,
um I dessa palavra, um S, uma vírgula dessa palavra. Ai daquele, a palavra ai é dolorida. Você que me ouve das fazendas, das comunidades isoladas, você que me ouve do Iapoca ao Chuí do Amazonas, do Iapoca ao Chuí do Brasil, aonde a internet te alcançar. Se a internet não te alcança, mas Jesus te alcança lá na tua comunidade. Te alcança no hospital, no presídio, dentro do carro, querendo cometer o suicídio. Por que você quer fazer isso com a vida que não é sua? A vida não é sua, não. A vida é de Deus. Entregue ela, devolva ela para Jesus. Quando Ele soprou o fôlego de vida, você passou a ser vivente. A vida não é sua, então você não tem direito de tirar. Entregue ela para Jesus que você vai ver o milagre na sua vida. Você vai ver o que Ele vai fazer. Faça isso. Não cometa o suicídio, porque é aí que você se lançou nos braços de um problema eterno. Aí você se lançou nas mãos do maligno, de um problema eterno que nunca mais acabará. Ai, irmã, mas como tem pastores que se matam? Esses pastores que se mataram estavam bem longe de Deus. Muito longe de Deus. Qualquer pessoa comete suicídio. Jesus tinha 12, um cometeu suicídio. Ele estava com Jesus ali, mas ele não deixou Jesus entrar na vida dele, no coração dele. Ele só seguia Jesus, mas não obedecia. Por conta disso, cometeu suicídio. Mas se você quiser obedecer, Jesus te dá força. Não faça isso, porque você não sabe o que lhe aguarda depois da morte. Esse fôlego de vida que está falando aqui nunca mais deixará de existir. Vai existir na eternidade com Deus ou no tormento eterno, sem Deus. Isaías 9, versículo 1. Um menino nos nasceu, mas para a terra que estava aflita não haverá escuridão. Deus, nos primeiros tempos, menosprezou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava na escuridão, que andava em trevas, viu grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicar-te este povo e sua glória aumentar-te. Todos se alegrarão em tua presença, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem o despojo. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, conforme no dia da derrota dos midianitas. Porque toda a bota daqueles que andam, é bota, viu? Porque toda a bota daqueles que andam no tumulto e toda a capa recolhida de sangue serão queimadas, serão devoradas pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, e ele chamará seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se multiplique seu governo e venha a paz, sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Que maravilha, né, meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem por meio deste canal. Aqui o profeta Isaías profetizou sobre a vinda de um menino que regeria as nações com cetro de ferro, de um menino que tirava sobre o jugo do povo, que tirava do ombro do povo um jugo pesado pelos seus inimigos e pelo seu opressor.
Aqui o profeta Isaías profetizou, louvado seja Deus, a respeito, louvado seja Deus, de nações, não só da nação de Israel, né? De todos nós que queira se livrar do jugo, do opressor, do maligno, do pecado, né? Das maldições sobre a terra. Ele nos falava, louvado seja Deus, que Deus enviaria um menino. Amém? E esse menino, louvado seja Deus, ele estava falando de Jesus de Nazaré. Deus tinha prometido para Davi permanecer o seu trono firme para sempre. E da linhagem de Davi, Deus mandou Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus, meus irmãos, é um Deus que promete e cumpre. Ele não é só poderoso para prometer, ele é poderoso também para cumprir. Eu não sei que Deus tem prometido para você, para a sua família, para o seu filho, para a sua filha. Mas uma coisa é certa. Se ele prometeu para você, ele vai cumprir. Você não sabe essa criança, esse bebê, esse filho, essa filha, quem será diante de Deus? Mas para isso tem um preço para você pagar por ele e por ela. Você não sabe se é um levita usado no ministério do louvor, se é uma profetisa usada no ministério da profecia, se é um profeta, um pregador, uma pregadora da palavra de Deus, você não sabe. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que os filhos são, além de ser a herança do Senhor, é a herança dos pais também. Nossos filhos são a nossa herança e a herança do Senhor, porque depois de nós virão, louvado seja Deus, os nossos filhos. E o que nós temos ensinado para os nossos filhos? O que nós temos, louvado seja Deus, meus irmãos, passado para os nossos filhos? Quem nós queremos que os nossos filhos sejam no futuro, sejam depois de nós? Amém? Meus irmãos, há um preço a pagar. Eu sempre digo quando eu sou convidada para pregar no culto de criança, né? Você não sabe quem é essa criança aí. Para você formar um médico, tem um valor a faculdade. Para você formar um advogado, é outro valor. Para você formar uma professora, é outro valor. Enfim, seja qual for a área, para você formar um filho, é um valor diferente. Para ele fazer uma especialização na área, é outro valor ainda. Gasta mais. Assim são as nossas crianças crescendo na presença do Senhor e crescendo também no mundo secular. Você tem um preço a pagar. Se você quer que seu filho, além de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele também seja alguém diante da sociedade, você tem um preço a pagar. Nós temos um preço a pagar. Há quantos pais que levam os filhos e as filhas para a perdição? Há quantas mães que vai para uma festa mundana, leva a criança, a menina, com uma roupa seminua, né? Se vestindo como uma adulta, com os lábios maquiados, com um brinco, veste a criança igualmente uma adulta. Você está levando a sua filha, o seu filho para a perdição. Você está violando também a inocência dessa criança. Não é isso que o Senhor nos ensina. Se eu quero que o meu filho seja alguém na vida, no mundo secular e no reino espiritual, eu tenho que orar, buscar e pagar um preço por isso. Amém? Se eu quero, louvado seja Deus, que a minha filha seja uma médica, uma assistente social, uma juíza, uma advogada, além de eu pagar o preço na oração, eu também tenho que investir materialmente na vida desse filho, dessa filha, que não é pecado. Não venha me dizer que é pecado o seu filho
Sabe por que os filhos se desviam? Porque nós não pagamos o preço devido para manter ele na presença do Senhor. Eu reconheço isso, que minhas filhas desviaram. Eu sei, hoje eu entendo. Hoje eu entendo isso, que eu errei, mas eu não quero que você erre. Eu não quero que você erre. Eu não tinha de Deus essa sabedoria, esse conhecimento. Então eu não quero ver o seu filho, que hoje é um servo de Deus, uma criança que está na presença do Senhor, mais tarde está na perdição. E uma faculdade não leva ninguém à perdição. Hoje nós estamos sofrendo na mão do opressor porque não ensinamos nossos filhos a ser um juiz, não pagamos o preço por isso. A ser um governador, não pagamos o preço por isso. A ser um deputado, não pagamos o preço por isso. Ensinamos os nossos filhos, as nossas filhas, a cuidar de casa. Ensinamos nosso filho e nossa filha a ser um pedreiro, ser um carpinteiro. Mas a terra, o mundo de hoje não precisa só disso. Não é desonra. Mas se hoje estão nas escolas ensinando o que não presta para nossas crianças, a culpa é nossa. É minha e sua, que tem a mesma idade ou mais velho do que eu. Você acha que quando, louvado seja Deus, José era governador do Egito, o povo de Deus vivia oprimido no Egito? Você acha que quando Daniel era governador, o povo vivia oprimido? Daniel ensinava, permitia, assinava decreto para homem casar com homem, mulher com mulher, que ninguém nunca viu isso, que não existe esse tipo de casamento, são apenas a união, só para ter direitos iguais, né? Porque às vezes os dois vivem juntos anos e anos e depois se separam, brigam, né? Algum até se converte. E aí juntaram patrimônio e o que acontece? Fica só para um. E quando faz essa união judicial aí, o patrimônio é dividido. Mas casamento mesmo, já ouvi da boca de juiz, casamento mesmo é homem com homem, mulher com mulher. E a culpa é nossa, igreja. O que você está ensinando seus filhos? Se seu filho termina o ensino médio para você, já está bom demais, já tem que arranjar um empreguinho ali. Que hoje até para ser doméstica tem que ter ensino médio. Até para trabalhar de serviços gerais tem que ser ensino médio. Até para arrumar uma prateleira no supermercado tem que ter ensino médio. Aí eu até concordo. E tem que ter carteira de motorista. Acabei de ver um anúncio absurdo. Ou será que vai dirigir dentro do supermercado? Ou dentro da mercearia? Vai dirigir? Me responda. Vai dirigir dentro do supermercado o carro, a moto? Porque repositor de mercadoria, quem arruma mercadorias nas prateleiras, se fosse até de patins, tudo bem, mas tem que ter carteira de motorista. Carta de motorista, como chamam em alguns estados. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo, uma coisa dessa. Eu não estava procurando a vaga, mas como eu estou tem um grupo de WhatsApp, né, que manda, eu vi isso, eu achei, o mundo está perdido mesmo, só por Deus. Então, meus irmãos, nós estamos preparando o nosso filho para quê? Por que nós permitimos que o mal domine sobre nós? A culpa é nossa. Não impeça do seu filho, da sua filha fazer uma faculdade, estudar, ser alguém, ser um juiz, ser um deputado, ser um governador. Onde é que você já viu uma coisa? Irmão, a senhora não era Deus é amor? Está pregando a favor da política? Só que a política como eu posso dizer para você, a política nunca foi pecado. O pecado é a corrupção que se organiza dentro do campo político, dentro da organização, né, da política, dentro do Congresso, dentro da prefeitura, é a corrupção. E corrupto tem em todo lugar. Em
todo lugar, até dentro da igreja. Tudo aquilo que nós violamos, todos os direitos, toda desobediência que nós cometemos diante das ordens do nosso ministério, diante das ordens de uma empresa, né, que se chama a política da empresa. Política são regras, meus irmãos. Vá lá no dicionário e veja o que é política. Política não é corrupção. Porque se política fosse corrupção, Daniel não tinha sido governador. E um excelente governador na época. Um excelente governador em Babilônia. José não tinha sido governador do Egito. E quem colocou, louvado seja Deus, eles no trono? Foi o homem? Quem colocou eles no poder? Foi o homem? Não. Eu sei que Deus, Ele cuida de nós. Eu sei que muita gente vai me ignorar. Mas olha, meus irmãos, o que é isso? Eu levei muitos anos para começar a votar. Eu não votava não, eu vim votar depois de velha. Eu saía votando em todo mundo que era para anular meu voto. Desde um dia, quando eu estava terminando o ensino médio, que a professora trouxe uma abordagem, analfabeto político. É todo aquele que não sabe o que é política, que não entende o que é política, que não procura saber, ele é analfabeto político, ele não sabe o que é política. Você pode ser uma pessoa intelectual, você pode ter o conhecimento que tiver, mas se você é aquele tipo de pessoa que não quer saber de política, política tem dentro da organização que você trabalha, se você trabalha. Política tem dentro da sua casa. Política são regras que é dita. A igreja, vamos considerar levar para o mundo secular, né? Para o mundo natural. A doutrina da igreja é uma política. Ah, irmã, é um absurdo. Vai ter até pessoa que vai desinscrever do canal. Vai ter até pessoas, conhecereis a verdade vos libertará. Você já pensou se fosse Jesus vai voltar como governador, como rei, como dominador. E aí, você também não vai querer saber de Jesus porque é política. Ele vai dominar, ele vai governar. Amém? Ou nós vamos seguir as regras que Jesus impõe para nós. Nós vamos seguir a doutrina do Senhor, e a doutrina é uma política. Vá lá e veja no dicionário, veja o que é doutrina, o que é política, para você ver que é a mesma coisa, são ordens, né? São ordens escritas por uma organização, por uma igreja. Quando se entra numa empresa, diz assim, as políticas dessa empresa é isso, isso e isso, são regras. Embora os políticos não obedecem, né? Os políticos criam as leis, as regras, mas não obedecem. Mas a Bíblia diz, ai daqueles que criam lei para oprimir os pobres, porque no juízo de Deus prestarão contas. Não é dessa forma, mas é mais ou menos assim, né? Então, meus irmãos, nós estamos ensinando nossos filhos a ser quem? Pais que vivem brigando na frente dos filhos. Evite contenda na frente dos seus filhos, porque você está ensinando seu filho e sua filha a ser um adulto problemático. Uma vez a minha neta falou assim, mãe, tu não briga, né? Eu criava ela. Ela disse assim, aí eu disse, não, minha filha, não, eu não brigo. Aí ela falou assim, a minha mãe e meu pai brigam. A minha mãe e meu pai brigam. Veja só como nós somos observados pelas crianças. Nós somos observados, meus irmãos. Não é verdade? Então eu estou dando aqui um exemplo, não é para você se escandalizar, é porque não tem, louvado seja Deus, não tem como botar rodeios, não. Tem que falar as coisas certas. Não faça com que seu filho seja um adulto problemático. Vamos tomar o domínio, meus irmãos. Vamos deixar nós vamos permitir que o mal domine sobre nós?
Nós vamos permitir? Vamos obedecer a palavra de Deus. Agora, se nós estamos no ministério que não nos permite nos candidatar, nos envolver, mas tem um irmão lá do outro ministério que ele é candidato, né? A nossa obrigação é votar nele. Não estou aqui fazendo política, não. Se eu fosse fazer política, meus irmãos, eu era candidata há muito tempo, porque desde 14 anos que eu trabalho com política, eu já trabalhei com governador, já trabalhei com prefeitos, eu já trabalhei com 3 prefeitos, já trabalhei com 2 governadores, já fui assessora de governo, né? Então, isso nunca me tirou da presença do Senhor, porque eu sei dividir as coisas, eu sei conciliar as coisas. Eu também, antes, eu não fazia isso. Se tivesse Jesus Cristo e Barrabás, é a mesma coisa. Bota um padre, bota um deputado, bota um traficante, bota um assassino, bota um macumbeiro, bota isso. Não estou denegrindo a imagem de ninguém, não, e nem a religião de ninguém. Me entenda. Se eu não for pelos meus, eu vou ser por quem? Jesus diz: quem não junta, espalha. O povo ainda escolhe o pior de todos esses que tiver aí. O povo escolhe, porque escolheram Barrabás. Tinha Jesus e Barrabás, o povo escolheu Barrabás. Mas o ladrão na cruz escolheu Jesus. Barrabás escolheu ser solto, que ele poderia dizer: não, mate a mim e solte o Cristo. Mas ele preferiu ser solto. E o ladrão na cruz disse: não, hoje mesmo me leva, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar as crianças que estão no leito de enfermidade, né, meus irmãos? A oração vai ser curta, porque já estamos com 26 minutos de palestra. Se estamos no ministério que não nos permite, nós vamos obedecer, porque se nós desobedecer a doutrina, a política da nossa igreja, vai ter gente que vai se escandalizar, com certeza. Com certeza. Vai ter gente que vai se escandalizar. As políticas são regra, meus irmãos. São ordem, meus irmãos. Entenda, amém? Nós vamos, orar ao Senhor, para que Deus nos mantenha firme na fé, na presença do Senhor. Se todos os nossos filhos fossem professor nas salas de aula, diretores, nas salas de aula, mesmo deputado, não seria aprovado esses projetos malignos para destruir a sociedade. E a igreja não cria... A igreja não cria projetos, os irmãos que lá estão não criam projeto para destruir a vida de ninguém, a família de ninguém, de jeito nenhum, seja ele macumbeiro, seja ele traficante. Precisa se acabar com esse jogo sujo que existe entre as pessoas, de ter essa péssima imagem dos cristãos, amém? De ter essa péssima imagem dos cristãos. Vamos, louvado seja Deus, fazer a vontade de Deus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora de oração, eu lhe entrego nas suas mãos este culto, esta mensagem, esta palavra, esta adoração. Dá entendimento ao meu irmão, à minha irmã, para que ele não venha pecar contra ti. Ensina-nós a ensinar nossas crianças no caminho que deve andar, a serem homens de valor, que lutam pelo teu reino, meu Pai. Dai a vitória pelo teu poder, me ensina a ser fiel, temente e obediente ao teu poder e graça. Em nome de Jesus, abençoa este ouvinte, abençoa esse irmão, esta irmã, para a tua glória. Abençoa as criancinhas que estão no leito de enfermidade, vai curando nossas crianças, vai livrando do homem sanguinário, do homem perverso, do homem adúltero, meu Pai, do molestador, Senhor, do sequestrador, meu Pai, do perverso, de todos os homens maus na face dessa terra. Senhor, ajuda pelo teu poder, nos dá direção para a tua glória. Levanta esta criança do leito de enfermidade, traz a vida a esse que está, Senhor, desenganado pelos médicos. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Acampa teus anjos ao redor das nossas crianças, livra e guarda de todo o mal, Senhor.
Amém, Jesus, e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, acompanhe em cada caminho, em cada passo, em cada direção que você vai tomar. O Senhor te abençoe, te proteja. Peça a direção de Deus, porque eu não estou mandando aqui você ser político, não. Eu estou ensinando a você, louvado seja Deus, o que é certo e o que é errado no campo, louvado seja Deus, da política, da religião, né? Louvado seja Deus, na sociedade, amém? Nós estamos aqui para obedecer, para pregar a palavra de Deus, para anunciar o reino do Senhor. Louvado seja Deus, amém? Você já pensou, né? Se nós vamos ter um dia, esta palavra aqui diz que o Senhor virá e regerá as nações com o cetro de ferro, e todos os opressores ele tirará do nosso caminho, das nossas vidas. Amém? Deus abençoe a você, a sua criança, que o Senhor abençoe grandemente. Se tem algum enfermo, que o Senhor cure, porque poder Ele pode, amém? Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs.